Olá pessoal, professor Edenilson, gravando para o curso técnico em segurança do trabalho, Colégio Estadual de Educação Profissional, Dr. Basílio Machado, segundo semestre, falando sobre a NR4, Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. Pessoal, nosso último vídeo, nos quadros ali da NR4, o vídeo travou aí, eu tinha gravado em 14, em 15 minutos, ele gravou apenas 12. Então eu quero voltar aqui e mostrar para vocês os quadros da NR4. Então o quadro 1 é onde a gente vê ali o código, a classificação nacional, né, de atividade econômica e o grau de risco, né? Então aqui está o grau de risco, classificação nacional de atividade econômica. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Nós temos aqui o quadro 2. O quadro 2 é o dimensionamento do SESMIT, tá? Então tem ali o grau de risco da empresa, a quantidade de funcionários por estabelecimento e conforme vai aumentando o número de funcionários, vai aumentando o grau de risco, vai aumentando ali o número de profissionais do SESMIT. E também nós temos ali, né, a gente viu ali aqui no texto do NR4 que nós temos que preencher o quadro 3, 4, 5 e 6. Então o quadro 3 a gente vai colocar ali os acidentes com vítimas, a gente vai colocar ali qual é o setor, né? Vai colocar a data do mapa, né? A data que foi feito, né? Então ele diz que mensalmente a gente deve preencher acidente com vítima, o responsável, assinatura, setor, número absoluto de afastamento inferior a 15 dias, superior a 15 dias, o número absoluto sem afastamento, né? Quantos tiveram sem afastamento, o índice relativo ao total de empregados, então ali a quantidade de funcionários, né? O dia e homem perdido, taxa de frequência, a gente vai aprender a calcular isso mais para frente, né, em outras disciplinas do curso, se teve óbito ou não, e o índice de avaliação da gravidade, tá? Esse é o quadro 3. Então o quadro 4, ele nos mostra se nós vamos colocar aqui preencher se tivemos doença ocupacional, tá? Se não teve doença ocupacional, a gente vai colocar zero, se teve, a gente vai colocar ali o preenchimento. O quadro 5 é o quadro de insalubridade. Então a gente vai colocar ali os setores que são insalubres, né? Então ali o setor, por exemplo, mecânica, agente identificado, ruído, intensidade, né? Ou a concentração ali, a quantidade de decibéis acima do limite e o número de pessoas expostas a esse agente insalubre. E o quadro 6 vai falar sobre os acidentes sem vítimas. Então vai me pedir ali o setor, o número de acidentes, se teve dano material ou não. Tem aqui, né, para a gente fazer o cálculo aqui, né, a razão entre é, acidente sem vítima e acidente com vítima e observações se forem necessárias, tá? Então, o preenchimento desse quadro aqui é muito simples, é muito fácil, né? Na sequência a gente vai passar para vocês aí uma atividade para vocês utilizarem aí esses quadros, ok? Então a gente falou ali sobre as nossas atividades, né? A gente finalizou aqui no item J, né? O item I aqui que é o último. Aí nós vamos ver aqui que ele fala que o serviço especializado em medicina e segurança do trabalho deverão manter entrosamento com a CIPA, né, novamente, ó, devendo dela, valendo-se como um agente multiplicador, e também estudar aí as observações, as solicitações e propostas pela CIPA. Tá? As empresas cujo estabelecimento não se enquadre no quadro 2 desta NR poderão dar assistência nas áreas de segurança e medicina do trabalho aos seus empregados através do serviço especializado em engenharia de segurança do trabalho, comuns, né, organizado por sindicatos ou por associações econômicas correspondentes ou pela própria empresa interessada. Então a manutenção do SESMIT deverá ser feita pelas empresas usuárias, né, que participarão das despesas em proporcional ao número de empregados de cada um. Então a gente lembra lá que a gente está falando do item e do subitem, né? O item 4.14. Então, por exemplo, se nós tivermos aí um grupo de empresas, né, que são sindicalizados,
que não atendem, não se enquadram no quadro 2, eles podem ser atendidos aí pelo SESMIT, né, organizado por um sindicato ou por associação. E o item 4.14.1 fala que a manutenção desse SESMIT, né, os custos, né, deverão ser proporcional ao número de empregados, tá? Então é uma maneira aí interessante, né, também de se manter aí um SESMIT, tá? Então, pessoal, ó, essa é a nossa NR4, né? Estão vendo aí que falta pouca coisa para encerrar, né? São aqui alguns itens aqui, né, interessante. Então a gente tem que ficar atento, né? Ler a NR. A gente fez a leitura praticamente quase toda a NR, né? Eu achei aqui para vocês os itens mais importantes, né? Ó, o item 4.17.1. O item 4.17 ele vai falar sobre o registro, né? Olha lá, os serviços especializados em engenharia e medicina do trabalho, que trata a SNR, deverão ser registrados no órgão regional do Ministério do Trabalho. Então, se na tua empresa tem um SESMIT, ele deve ser registrado, tá? Registrar ele no Ministério do Trabalho, tá? Você deve fazer o registro desse SESMIT aí, colocar o nome dos profissionais, quem trabalha lá. Então, ele fala aqui ó, que o registro deverá ser requerido com os seguintes dados, ó, vai ter o nome dos profissionais, número de registro dos profissionais, número de empregados da requerente, grau de risco das atividades por estabelecimento, especificação dos turnos de trabalho, horário de trabalho do pessoal do SESMIT, tá? Então, pessoal, olha só, é importante, né, isso aqui, você fazer o registro do SESMIT, tá? Então, veja aí que como tem detalhes, né, nas NRs, como tem detalhes aí nas normas regulamentadoras e muitas vezes passam batido, tá? Então, pessoal, esses são aí os itens, né, importantes desta norma, tá? O quadro 1, aí já vem com todo o código, a classificação nacional da atividade econômica e um dos quadros que a gente mais usa é esses quadros aqui, né? Que é o quadro 2 para fazer o dimensionamento do SESMIT. Ok, pessoal? Então, a gente encerra, né, essa aula da NR4. A gente conseguiu aí ver os pontos importantes da NR. E caso vocês tenham dúvida, tenham alguma pergunta, você pode entrar em contato comigo, né? Você pode fazer um comentário, você pode mandar a sua dúvida no Google Classroom, que a gente está à disposição de vocês aí para tirar todas essas dúvidas aí, ok, pessoal? Então, deixa eu aparecer aqui para vocês me verem, né? Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Nossa próxima aula nós vamos falar sobre, nós vamos iniciar aí sobre a NR5, né? A gente vai falar um pouco sobre a CIPA, ok? Então, um grande abraço a todos aí, até a próxima aula.